Glória a Deus, paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala através da pregação da palavra, diga eu creio. Se você crê, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Enquanto você está aí localizando, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Silas Malafaia, não apenas pelo privilégio que ele me dá de ministrar a palavra aqui na terça-feira, mas também pela honra e o privilégio que ele me dá de estar à frente ali, representando-o na DEVEC Recreio. Tem alguns irmãos queridos aqui da DEVEC Recreio. Aí deu glória a Deus ali no meio. Então, tem uma turma maravilhosa. Louvo a Deus também pela vida do pastor Silas Filho, nosso vice-presidente, pastor Odilton Ângelo, Deus o abençoe, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, os demais companheiros, grandes homens de Deus, que Deus continue os honrando. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, o verso 1, quem já achou, diga eu amo Jesus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Um pouquinho adiante, o verso 15, que é o desfecho desse capítulo 1, o verso 15 diz assim: e levantaram a Jonas, e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, repete comigo, preparou. Mais uma vez, preparou. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Falar sobre o profeta Jonas me poupa um tempo de introdução. Talvez se eu fosse ministrar sobre qualquer um dos outros profetas menores, que é o grupo no qual Jonas se inclui, eu teria que levar um tempo maior para explicar alguns detalhes, algumas coisas com relação ao ministério do profeta, a vida dele, o exercício da chamada dele, mas Jonas me poupa esse tempo, porque Jonas é um profeta muito conhecido, até quem não tem o hábito de ler a Bíblia, até quem não conhece a palavra do Senhor, já ouviu falar sobre a história de Jonas, sobretudo porque é na história de Jonas que um fato tão atípico e diferente acontece, que é o fato de ele ser engolido por um grande peixe. Então eu lembro também, eu nasci praticamente na igreja, que na minha infância era a mensagem Jonas e Zaqueu, eram as mensagens que eu mais ouvia quando criança. Então essa é uma mensagem, e esse profeta é um profeta extremamente conhecido, e do tanto que muito se fala sobre ele, a gente vê sempre pessoas exaltando os pontos ruins de Jonas, e eu já vi muita gente, inúmeras pessoas, dizendo que Jonas foi um profeta relapso, dizendo que Jonas foi um profeta desobediente, dizendo que Jonas era alguém indiferente, dizendo que Jonas era alguém vingativo, dizendo que Jonas era alguém que desobedeceu ao Senhor. E eu, sinceramente, não vou discordar dessas afirmações, mas eu quero, pelo menos de ponto de partida, enxergar algo que eu julgo precioso e bom na vida de Jonas, que é a sua sinceridade com a qual ele lida com Deus. A gente percebe que Jonas ele é muito alguém que é o que é, e a gente percebe que até das insatisfações dele, ele tem coragem de dizer sempre a verdade. Quando no capítulo 1, o capitão do barco se aproxima dele, o capitão olha para ele e diz: o que você tem, dormente? Ele poderia omitir ou mentir, mas ele diz: eu sou um profeta de Deus, Deus mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro totalmente diferente. Então Jonas é alguém muito verdadeiro, até com o próprio Deus, quando no capítulo 4, Deus o questiona
com relação à maneira insatisfeita com a qual ele recebeu a conversão dos ninivitas, Deus o questiona e ele diz: eu estou insatisfeito mesmo, Senhor, porque eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Então é bem verdade que você pode me dizer essa noite: Jonas é difícil, Jonas é complicado, mas eu posso te dizer que Jonas é alguém verdadeiro. E eu acredito que esse é um pilar fundamental no nosso relacionamento com Deus, porque Deus não esperava de Jonas perfeição, e Deus não espera de mim perfeição, não espera de você perfeição, mas espera de nós sinceridade e verdade na presença dEle. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: você não precisa ser perfeito, diga para essa pessoa, mas você precisa ser sincero, você precisa ser verdadeiro, porque a grande verdade é que Deus não trabalha com o que você parece que é, Deus trabalha com quem você é. E no relacionamento com Deus, você tem que colocar para fora quem você é, porque eu tenho entendido que é a partir do momento que você bota para fora quem você é, que Deus pega isso e transforma naquilo que Ele quer que você seja. Você se recorda quando o apóstolo Paulo vai contou, melhor dizendo, a sua experiência, dizendo que foi até um lugar que viu coisas inefáveis, e foi-lhe posto um espinho na carne, e naquele contexto Paulo está derramando a alma dele, explicando muitas coisas, e aí chega um momento que ele ora a Deus, se entrega, ele clama, por 3 vezes ele ora, e Deus dá uma resposta a ele, Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, aleluia. Então você não precisa ter medo de botar para fora as suas fraquezas, as suas dúvidas, os seus temores, os seus questionamentos. Eu tenho aprendido que é quando você bota para fora isso, que a graça de Deus se manifesta e te aperfeiçoa, o nome dele é glorificado. Então Jonas é alguém que não é perfeito, como eu e você, mas é muito sincero e verdadeiro. E a palavra de Deus vai a Jonas, e o texto diz no verso 1: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Isso me chamou a atenção, porque os irmãos sabem que quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente tem que observar o texto e o contexto. Para você entender a fundo uma história e conseguir alcançar tudo que há de revelação de Deus naquele texto, é bom você ter um pouco de conhecimento do contexto. Quando a gente fala de contexto, tem o contexto direto, que são os textos posteriores e anteriores ao texto que você está lendo, e tem o contexto que muitos chamam de contexto remoto, que é o contexto da história da pessoa, em que reinado Deus a levantou, em que momento da história de Israel, se foi na época dos juízes, dos reis, quem viveu durante esse período, qual foi o acontecimento geopolítico da região, qual nação que oprimia, qual império que estava no poder. Então todo o texto precisa ser observado o seu contexto, o contexto direto e o contexto remoto. Quando eu olho para o contexto remoto da história de Jonas, eu vejo aqui uma lição muito preciosa, porque quando a gente começa a entender o contexto da história de Jonas, a gente percebe uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui estudar esse texto, é que Jonas é contemporâneo de 4 profetas. Quantos profetas? Me ajuda aí, quantos profetas? 4 profetas. Quando você estuda o contexto de Jonas, você vai perceber que Jonas é contemporâneo de Isaías, Jonas é contemporâneo de Miqueias, Jonas é contemporâneo de Miqueias, de Naum e de Oséias, preste atenção nisso. Então ele é contemporâneo de 4 profetas. Ele é contemporâneo de 4 profetas. E por que é importante para nós percebermos e aprendermos isso? É que quando a palavra de Deus vai a Jonas, Isaías já estava profetizando. Quando a palavra de Deus vai a Jonas, Miqueias já estava profetizando. Quando a palavra de Deus vai a Jonas, Oséias já estava profetizando. Quando a palavra de Deus vai a Jonas, já haviam pessoas no exercício do ministério. E por que é importante a gente perceber isso? É importante a gente perceber isso porque a gente aprende daí uma lição importantíssima para as nossas vidas. Que lição é essa, pastor? É que Deus não levanta Jonas porque havia uma ausência de profeta para ele usar. Deus levanta Jonas num contexto onde já haviam outros profetas profetizando. Então perceba que Deus não levanta Jonas porque não tinha ninguém para ele usar. Deus levanta Jonas já tendo muita gente para ele usar. Por quê, pastor? Porque no reino de Deus é assim, sempre tem lugar para mais um. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: sempre tem lugar para mais um no reino de Deus.
Não importa quantas pessoas já estão pregando, tem lugar para você também. Não importa quantas pessoas já estão dirigindo, tem lugar para você também. Não importa quantas pessoas já estão empreendendo nessa determinada área, eu vim profetizar para quem crê essa noite, tem lugar para você também. Aleluia, aleluia. Eu não sei qual é a sua área de atuação, eu não sei qual é o seu segmento, eu não sei no que Deus te levantou, qual foi o seu chamado, mas eu quero te dizer que não importa se já tem 1, se já tem 10, se já tem 100, se já tem 1000, se tem gente boa, se tem gente mais ou menos, eu quero te dizer que tem um lugar para você também. Sempre tem lugar para quem Deus quer levantar e usar. Isso se aplica, obviamente, ao contexto de Jonas, é um contexto ministerial espiritual, mas se aplica a um contexto geral. Porque a verdade é que não há muito que se inventar nos dias atuais. E qualquer que for a área que você for empreender, trabalhar, negociar, enfim, você já vai encontrar pessoas lá. Só que isso não é um inibidor daquilo que Deus tem na tua vida, jamais pode ser um inibidor do teu potencial. Se Deus te chamou para uma determinada área, se Deus te deu um talento, desenterra ele, porque tem lugar para você também. Eu me recordo, sabe, botando em perspectiva para a gente absorver isso melhor, que eu sou casado já, graças ao bom Deus, há 13 anos, diga glória a Deus por isso, embora 13 não é um número muito bom, não é verdade? Mas consegui casar, Deus foi bom comigo. E eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, a irmã Elaine, ela não está aqui hoje, está com as nossas crianças em casa, um beijo, meu amor. Quando eu a conheci, tem que fazer uma média, porque daqui a pouco eu chego em casa, né, irmão? E aí, quando eu a conheci, eu lembro que a primeira vez que eu a vi na frente da igreja. E eu olhei para ela olhou para mim, aí eu olhei de novo, ela olhou de novo, eu falei, mistério, aleluia. E na época eu cheguei em casa, liguei o computador e resolvi acessar uma rede social para procurar aquela menina linda que eu tinha visto na frente da igreja. Na época não existia Instagram, como tem hoje, que é talvez a rede social mais usada, TikTok. Na época era uma rede social já falecida. Ah, você lembra, né, irmão? Orkut. Eu lembro que eu fui lá, pastor Silas Filho, no Orkut. Eu tinha uma comunidade no Orkut, e eu me recordo que eu entrei na comunidade e comecei a procurar aquela menina e achei ela. Quando eu achei, eu mandei um negócio para ela que tinha no Orkut chamado Scrap. Aí bateu uma nostalgia, né, irmão? Aí no Scrap eu mandei uma mensagem assim, de uma outra rede social, pedindo uma outra rede social. Eu mandei para ela assim, manda o seu MSN para a gente conversar. E aí o resultado é que hoje eu estou casado para a glória de Deus. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque o Orkut já foi a rede social dominante, já foi a rede social proeminente no Brasil. Mas aí, não somente no Brasil, mas fora dele também, mas aí surgiu o Facebook, de um camarada chamado Mark Zuckerberg, que não tem nem o Espírito Santo na vida dele, é um camarada que já deu declarações até de conteúdo de um ateu, e ele conseguiu criar uma ferramenta, e mesmo já tendo uma rede social, a dele chegou e dominou esse mercado, achou o espaço e dominou. Se a gente olhar para outros segmentos da sociedade, ainda nesse meio de comunicação, internet e tecnologia, eu não sei quantos aqui lembram, mas no início da década de 90, o site que era o maior buscador, pelo menos no Brasil, não era o Google, era o Yahoo, não sei quem aqui lembra disso. Mas aí o Google veio, achou o seu espaço, mesmo já tendo um site de referência nessa área, foi achando o seu espaço e dominou completamente o mercado. Pastor, por que você está falando isso comigo? Porque de repente Deus te deu uma direção, e ela envolve fazer talvez uma faculdade que alguém já falou para você, todo mundo está fazendo isso, você vai fazer também? De repente Deus te deu uma direção de abrir um negócio, e alguém falou para você assim, todo mundo já está empreendendo nessa área, você vai empreender nessa área também? Todo mundo já está abrindo esse negócio, você vai abrir esse também? Eu tenho uma palavra para você essa noite, vai, porque tem espaço para mais um. Irmão, quando se trata das coisas de Deus, só não tem espaço para quem quer invejar, para quem quer mentir, para quem quer trapacear, mas para quem quer fazer as coisas do jeito certo e honesto, sempre vai ter um espaço que Deus vai abrir, sempre tem espaço para mais um, creia nisso. E aí Jonas é contemporâneo de outros profetas, é nesse contexto que Deus levanta ele. O texto mostra para nós que Deus fala com ele, levanta-te Jonas, e vai à grande cidade de Nínive,
E lá você clama contra ela, prega contra ela. Isso aqui também chamou a minha atenção quando eu comecei a ler. Porque Deus faz questão de dizer que a cidade de Nínive é uma grande cidade. Repete comigo, uma grande cidade. Isso me chamou a atenção porque Deus diz, a grande cidade de Nínive. E prega, não a favor dela, mas prega contra ela. Isso me fez acender um alerta, porque eu vou ser bem honesto com você. Se você falar para mim que você não quer crescer, eu vou falar que você está errado. Porque tem que haver no nosso coração o desejo de crescer. Tem que haver no seu coração o desejo de crescer. Jesus crescia em estatura, em graça, em conhecimento, diante de Deus, diante dos homens. Deus nos chama para o crescimento, Deus nos chama para a abundância, Deus nos chama para o mais, Deus nos chama para uma vida abundante, uma vida de crescimento. Então é natural haver no nosso coração um desejo de crescer. Só que, quando eu olho para a cidade de Nínive, eu vejo Deus dizendo a Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Eu percebo Deus ligando um sinal de alerta. Pelo menos quando eu li esse texto eu percebi isso. Porque a cidade é grande, a cidade cresceu, o império ninivita cresceu, mas não era aprovado. E aqui eu percebo que uma das grandes questões da vida é crescer, mas crescer de forma aprovada por Deus. E é isso que eu quero profetizar na tua vida. Você não apenas vai crescer, mas vai crescer com a aprovação de Deus. Porque a cidade de Nínive cresceu, mas foi um império que se expandiu, massacrando outros impérios. Foi um império que se expandiu através de maldade, de crueldade. E aí Deus olha para Jonas e diz, vai lá, e diz para eles que eles são grandes, mas eu não estou aprovando. Clama contra aquela cidade. Irmão, a grande questão não é você crescer. A grande questão é você crescer respeitando o princípio, respeitando ética, respeitando honestidade. Sabe por quê? Porque a grande questão não é aonde você chega, mas é como você chega. Se você crescer respeitando os princípios da palavra, o teu crescimento vai ser consolidado, vai ser constante e vai ser mantido por muitas e muitas gerações. A gente vive num contexto hoje que há um desejo desenfreado e até na sociedade de crescimento. Eu fiz direito e no curso de direito tem um livro que a gente é obrigado a ler muito, que é o livro cujo tema é O Príncipe, de Maquiavel. E aí nesse livro, dentre tantas coisas que Maquiavel traz, e a gente no curso de Direito tem que ler, ele traz uma máxima, que é uma máxima quase que de todo o ambiente político. Os fins justificam os... Porque para Maquiavel, se o fim é chegar num determinado ponto, o meio está justificado. Se tiver que trapacear, mentir, enganar, os fins justificam os meios. Só que nós não estamos, você não está no time de Maquiavel. Você está no time de Jesus Cristo. E no time de Jesus, os fins não justificam os meios. São os meios que validam os fins. Aleluia, eu vim dizer para você, pode demorar mais, pode ser mais difícil, pode ser mais suado, pode ser um preço que só você e Deus sabe, mas vai pagando ele porque vai valer a pena crescer do jeito certo. Aleluia. Vai valer a pena. E aí a palavra de Deus vai a Jonas e Deus diz, clama contra aquela cidade. Deus fala com Jonas, e Jonas vai. Só que o texto prossegue, dizendo para nós, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Ele se levanta e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas recebe de Deus uma direção para ele ir para a cidade de Nínive. E aí ele resolve ir para a cidade de Tarsis. E aqui a gente vê 3 cidades em cena. O lugar que Deus quer ele, Nínive. O lugar para onde ele quer ir, Tarsis. E o máximo que ele vai conseguir chegar em termos de cidade, que é Jope. Quantas vezes a vida de pessoas se divide nisso? O lugar que Deus tem, o lugar que ele mesmo quer e o máximo que ele consegue chegar. O que eu quero talvez dizer para uma pessoa que entrou aqui essa noite, não vale a pena lutar contra Deus. Faça força para estar no lugar que Deus quer que você esteja. E aí quando ele chega em Jope, tem uma outra lição importante em Jope. É que quando a gente olha para a cidade de Jope, Jope é uma cidade hoje, ou Jope, como alguns falam, né, muito conhecida. E é uma cidade que não aparece apenas no contexto de Jonas. Jonas usa essa cidade como uma espécie de trampolim para a desobediência.
Jonas usa essa cidade como uma espécie de trampolim para desobedecer, porque ele quer fugir para Tarso. Então ele vai até Jope e vai usar essa cidade porque é do porto de Jope que ele vai tentar escapar. Então, para Jonas, Jope foi um trampolim de desobediência. Só que quando a gente olha para o contexto bíblico, tem uma outra pessoa que também tem uma história com essa cidade. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia conta para nós a história de uma mulher chamada Dorcas. Essa mulher, ela estava na mesma cidade de Jonas, na mesma Jope, obviamente num outro contexto de tempo, mas a Bíblia diz que essa mulher, nessa cidade, ela tinha muitas boas obras. Nessa mesma cidade, essa mulher evangelizava, a tal ponto de que quando ela morre, a igreja que ficava naquela cidade fica triste com a morte dela, colocam ela num lugar alto e vão convidar a Pedro para orar por ela, a fim de fazer Pedro algum milagre na vida dela, porque perceba que para Jonas, a cidade foi um trampolim de desobediência, mas para Dorcas era um campo missionário onde ela fazia a obra de Deus. Eu percebo que com isso, que nunca é o lugar, sempre é o nosso coração que faz toda a diferença. Aleluia, o texto que foi lido aqui é um texto maravilhoso de Daniel. O pastor Silas Filho deu uma palavra maravilhosa sobre Daniel. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava num lugar onde muitas pessoas se corromperam, se perderam, mas ele assentou no seu coração não se contaminar. Eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite: não é o lugar, é o seu coração que vai fazer toda a diferença. Por mais inóspito que seja o lugar, por mais difícil que seja o lugar, se o teu coração estiver em Deus, o nome dele vai ser glorificado nesse lugar. Você vai fazer a obra nesse lugar, vai crescer nesse lugar. Quem entende pode receber isso, adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Não é o lugar, é o seu coração. Irmão, o lugar é só um detalhe, né? Eu já tive essa experiência de ver pessoas e falar: pastor, Deus me abriu uma porta, glória a Deus, mas tem um detalhe, não tem ninguém crente lá na empresa. E já vi gente: pastor, Deus me abriu uma porta, eu fui transferido, promovido, já veio até mim. E tem mais uma bênção: não tem ninguém crente lá. Dá para eu ganhar todo mundo para Jesus, porque não é o lugar, é o seu coração. Se o teu coração estiver em Deus, o lugar, independente de qual seja ele, Deus vai ser glorificado através da sua vida. Você pode levantar a mão para receber essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei para onde Deus está te encaminhando, eu não sei qual é o curso, qual é o lugar, qual é a sua geografia, mas eu quero te dizer: coloca o teu coração em Deus, porque assim como a vida de Daniel foi um exemplo, José no Egito governou o Egito, esse lugar não vai te governar, é você que vai governar esse lugar não vai te fazer se perder, você vai ganhar esse lugar para Deus e Ele vai ser glorificado na tua vida em nome de Jesus. Aí Jonas está lá na cidade, paga uma passagem, entra dentro de um barco, e a Bíblia mostra para nós que o capitão do barco vai navegando, e de repente o texto diz que Deus manda um forte vento, e esse vento faz-se no mar uma tempestade, e Jonas deita ao porão do navio e começa a dormir. E as pessoas começam a ficar preocupadas e desesperadas por causa dessa tempestade. E eu já vi muita gente também dizendo que a tempestade foi a tempestade da ira, do furor de Deus. E eu digo que essa tempestade não foi a tempestade da ira, foi a tempestade da misericórdia. Porque a pior coisa que existe é você ter sucesso naquilo que não é o plano de Deus para a sua vida. É você ter sucesso numa rota que não é a rota que Deus te quer. A melhor coisa que tem é quando Deus manda uma tempestade como prova de amor que Ele te quer na rota dEle. A tempestade vem, você conhece a história, eu não vou me prolongar muito tempo. E a Bíblia diz que o pessoal, primeiro eles começam a lançar para fora as cargas. Eles vão lançando para fora as cargas na tentativa de aliviar a embarcação do seu peso. Após lançar para fora as cargas e não conseguir lograr êxito, eles começam a remar, e a Bíblia diz que eles tentam fazer o barco voltar, e eles não conseguem. Isso aqui é importante, que eles tentam soluções naturais para um problema espiritual.
O problema aqui nessa tempestade não era um problema de ordem natural, não era apenas questões naturais de clima que fez com que eles estivessem passando por esse aperto. O problema aqui era espiritual. A desobediência do profeta trouxe uma tempestade para todos na embarcação. Só que as pessoas naquela embarcação não discerniram isso e tentaram resolver um problema espiritual de um jeito natural. E o que eu preciso te dizer é que problemas espirituais não se resolvem de jeitos naturais, problemas espirituais se resolvem de jeitos espirituais. Aleluia, você precisa entender essa realidade. Se o problema é uma questão espiritual, é só de um jeito espiritual que você vai conseguir resolver. É verdade que tem problemas que são de ordens naturais e um remédio resolve. É verdade que tem problemas que são de ordens naturais e um bom treinamento resolve. E é verdade que tem pessoas que estão diante de portas fechadas e um bom currículo pode abrir, porque é um problema natural. É verdade que tem questões que você consegue resolver de um jeito natural, mas tem questões que não são de um jeito natural. Tem questões que só de joelho dobrado no chão você vai conseguir resolver. Aí a boa notícia é que você veio no lugar onde os problemas que não são de ordem naturais são resolvidos. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho uma palavra para alguém: se essa porta está fechada por causa de algo espiritual, vai abrir nessa noite em nome de Jesus. Se essa enfermidade apareceu de ordem espiritual, vai sair nessa noite em nome de Jesus. Você entrou no lugar onde as questões espirituais são resolvidas. Aleluia. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se for coisa natural, Deus vai te dar sabedoria para resolver. Agora, se for espiritual, Ele vai repreender aquele espírito maligno de lá da tua rua, em nome de Jesus. E aí eles começam a tentar resolver um problema. E eles vão tentando resolver aquele problema e não conseguem. Até que o capitão desce até o porão do barco onde estava Jonas. Acorda ele, você conhece, é um diálogo muito interessante. O capitão diz: de onde você é? O que você faz? Ele diz: eu sou hebreu, e eu sou profeta, Deus me mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro, a tempestade é por causa de mim. E você consegue entender o parafuso que a mente de Jonas entra? Ele chega a um ponto de perceber que aquele problema não vai ser solucionado. E ele faz um pedido ao pessoal daquele barco. Ele diz assim: me lancem para fora dessa embarcação. Me joguem para fora, que o problema será resolvido. E a pergunta que eu te faço: no meio de uma tempestade, por mais que Jonas fosse um bom nadador, digamos assim, pensa em um bom nadador, não sei, um campeão aí olímpico, Michael Phelps. Por mais que Jonas fosse um Michael Phelps da vida, mergulhar, ser lançado em alto mar, no meio de uma tempestade, o que você acha que ia acontecer com Jonas? Ele ia? Pode falar sem medo, ele ia? Morrer. Então o que Jonas está pedindo aqui é a morte. Por quê? Porque ele já havia desistido da chamada, desistido da vida, desistido da missão, desistido de tudo. E ele diz: me joguem para fora. A mente dele entra num parafuso, que ele fala: eu não estou onde eu queria chegar, que era Tarsis, não dá mais para ir para onde Deus quer, Nínive, me joguem para fora, eu desisto. Mas a grande questão que a gente vai aprender nesse texto é que, embora Jonas tenha desistido da missão de Deus, da vida, Deus não havia desistido de Jonas. Ah, irmãos, eu tenho uma palavra para você: não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. Mereci um glória a Deus mais empolgado da sua parte. Você pode me ajudar a pregar e dizer para quem está ao seu lado: não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. Diga para essa pessoa: não desista daquilo que Deus ainda não desistiu. Por que você está desistindo desse sonho se Deus ainda não desistiu? Por que você está desistindo desse casamento se Deus ainda não desistiu? Por que você desistiu dessa chamada se Deus está dizendo: eu ainda não desisti? Aleluia! Não desista do que Deus ainda não desistiu. E aí a Bíblia mostra para nós que Jonas insiste com os homens. Após ele tanto insistir, o pessoal cria um temor no coração de lançar ele para fora. E a Bíblia diz que após lançar, todos eles vão fazer votos com Deus.
todos eles vão se entregar para Deus. Jonas nem queria, mas ganhou o barco inteiro para Deus. Isso, mais à frente ele também nem queria, pregou uma mensagem de 15 segundos em Nínive e ganhou a cidade inteira de Nínive para Deus. Sabe o que era isso? Onde Jonas ia, todo mundo se convertia. Sabe por quê? Porque não era Jonas que tinha um chamado, era o chamado que tinha Jonas. Eu posso liberar algo sobre a sua vida nessa noite? Não é você que tem um chamado, é o chamado que te tem. Eu vou mais uma vez, é mais forte do que você. Aonde você for, o que Deus tem na tua vida vai te perseguir. Jeremias 1,5, Deus diz para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Não é você que tem um chamado, é o chamado que te tem. É por isso que onde você chega, alguém pede oração, começa a te contar a vida. Sabe o que é isso? É Deus querendo te usar para essa pessoa, porque é o chamado que te tem. Eu sinto a presença de Deus aqui. Seu irmão, você pode se esconder atrás de um balcão de um negócio, você pode tentar se esconder atrás de um concurso. Vá para onde você for, o chamado de Deus vai te encontrar, ele é mais forte. Aí o pessoal levanta Jonas e lança Jonas para fora da embarcação, e o texto diz: preparou, repete comigo, preparou. Toda a igreja mais uma vez, preparou. Preparou, pois o Senhor um grande peixe. Isso é maravilhoso também, porque Deus preparou. O profeta achou que ia morrer, mas Deus preparou. O profeta achou que estava acabado, mas Deus. O profeta achou que ele ia ser lançado na água e o ministério ia terminar, mas Deus. E o que é preparou? Você sabe o que é preparou? Eu vou te dar um exemplo, uma ilustração para você entender se preparou aqui. Há um tempo atrás eu tive uma agenda, né, para pregar em uma igreja no bairro da Zona Oeste, Campo Grande. E a minha mãe mora até hoje em Campo Grande. E era uma agenda numa determinada festividade, eu não lembro exatamente, mas era pela manhã, numa sexta pela manhã. E aí eu liguei para minha mãe 3 dias antes, falei para ela: mãe, eu estou indo pregar aí na tua região, pertinho da tua casa, e eu estou sentindo de Deus de almoçar na tua casa depois do culto. Sabe como é que é, né? A minha esposa cozinha muito bem, ela é paulista, minha esposa nasceu do centro de São Paulo, mas a minha mãe é nordestina. Irmão, então pensa numa comida temperada com vontade. Teve gente que não deu glória a Deus, a mensagem inteira deu agora. E aí eu liguei para ela, falei: mãe, eu tô indo aí, tá? Depois do culto eu quero almoçar aí. Ela: não, tá bom, eu vou fazer o seguinte, a gente se encontra lá e de lá a gente vem aqui para casa. Eu falei: tá bom. Eu lembro que chegou no dia, eu saí de onde eu moro, peguei lá Transolímpica Brasil, quem conhece os caminhos, Mendanha, Rio, São Paulo, e cheguei na igreja. Quando eu cheguei lá, deu poucos minutos, minha mãe chegou também, e aí eu preguei, foi uma bênção. Quando acabou o culto, eu me despedi do pessoal, falei: vamos embora, mãe, entra no carro. Aí ela entrou muito perto da casa dela, aí ela entrou, sabe como é que é a consagração, né? Esses trabalhos pela manhã, o trabalho terminou já uns 12:30 e tanto, e eu vou confessar para você, que eu estava com muita fome, e deu vontade de fazer aquele comentário: a comida já está pronta. Só que eu me segurei, falei: vamos embora, vamos ver quando é que chega lá. E eu fui dirigindo e com fome, eu comecei a pensar: pô, se eu chegar lá, minha mãe for fazer a comida ainda, ela chegou cedinho no culto, junto comigo quase, vai demorar demais, ela cozinha muito, mas a comida é demorada. E eu fui com esse pensamento, e eu lembro que, eu estou falando que Deus preparou. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a gente saiu do carro, quando ela abriu a porta, saiu aquele cheiro da glória de Deus. Eu falei: mãe, o que é isso? Ela virou para mim e disse assim: eu sabia que você ia vir, eu acordei muito mais cedo, preparei tudo, já está tudo aí, é só colocar no prato e comer. Falei: ô glória. Bati aquele prato de crente pentecostal
E aí você deve estar se perguntando, mas pastor, o que isso tem a ver com o texto? Sua mãe fez peixe naquele dia? Não! Eu quero só te colocar nessa história para você entender que enquanto eu saía da minha casa, minha mãe estava fazendo a comida. Enquanto eu pegava a Avenida Brasil, minha mãe estava concluindo a comida. Quando eu chegava na igreja, ela estava terminando tudo. Isso é preparou. Você entende? Aí quando você vai para a história de Jonas, você vê o escritor sagrado dizendo, o Senhor preparou um grande peixe. O que é isso? Quando Deus falou para Jonas, vai para Nínive, Deus foi no mar e falou com o peixe, vai para Jope. 3 pessoas entenderam. Deus virou para o peixe. Irmão, preparou é isso. Preparou é isso. Deus virou para o peixe. Pastor, você está exagerando. Deus falando com o peixe. Você está... Não estou não. Porque no capítulo de número 2, o verso 10 diz que o Senhor falou ao peixe para vomitar. Se o Senhor falou ao peixe para vomitar, também falou para abrir a boca e acompanhar o barco. Por que eu estou te falando isso? Porque a despeito da desobediência do profeta, Deus tem um plano até para quem sai do plano. Aleluia, de repente você está orando por alguém e eu tenho uma palavra para você. Deus tem um peixe preparado. Ai, irmão, merecer você levantar as 2 mãos, porque você pode ser pego de surpresa, eu posso ser pego de surpresa, mas Deus jamais é surpreendido por coisa alguma. Eu tenho uma palavra para quem tem boca para dar glória. Quando Deus te fez a promessa, Ele já sabia todos os acidentes, todas as esquinas, todas as curvas, os altos e baixos, e está dizendo, eu tenho um peixe preparado, eu tenho um plano, diz o Senhor. Aí o peixe está lá, boca aberta, seguindo o barco. E aí quando jogam o profeta para fora, o profeta cai na boca do peixe e diz a Bíblia. Aí é o capítulo 2 que mostra para nós que o profeta começa a orar do interior do ventre do peixe. Ah, irmão, Deus tem um peixe. Deus tem uma situação que, dependendo do que estiver acontecendo, ela vai te engolir aí, ou você ora ou você ora. Alguém disse isso aí, eu vou repetir por causa desse isso aí. Tem situações que é ou você ora ou você ora. Ou você dobra o joelho ou dobra o joelho, ou jejua ou jejua. Vez a palavra do Senhor a Jonas, e eu quero caminhar para encerrar te dizendo que Deus é o Deus da segunda vez. Só quem sabe o que é graça de Deus sabe o que é isso. Então vou repetir: Deus é o Deus da segunda vez. Deus é o Deus da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance. Enquanto você estiver respirando, há oportunidade e há chance. A palavra de Deus vem pela segunda vez a Jonas. E sabe o que Deus diz para ele? Querido professor, pastor Gilson Paulo, Deus diz a mesma coisa que disse na primeira vez. Sabe o que Deus diz para ele? Levanta, vai a Nínive e prega contra aquela cidade. Você achou que esse processo todo Deus ia maneirar com ele? Não, Deus vai mandar ele para outro lugar, porque já viu que para Nínive não dá certo. Nada disso. Deus manda o profeta para o mesmo lugar, Deus manda a mesma mensagem para ele. Por quê? Porque quem tem que mudar é o profeta, não é Deus. Eu vou mais uma vez: quem tem que mudar é o homem, não é Deus e a sua palavra. O que está escrito e estabelecido: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que é pecado era pecado há 100 anos, é pecado hoje e vai continuar sendo. Deus não muda, é o homem que tem que mudar. Aleluia. A
vai a Nínive, prega contra ela. Aí sim, Jonas vai, caminho de 3 dias, você conhece a história, prega contra a cidade, dentro de 40 dias Nínive será subvertida. 15 segundos a mensagem, cabia em um stories de Instagram. Dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Sabe qual é o resultado? Você sabe. A cidade inteira se converteu. A cidade inteira se converteu com a pregação de Jonas. A cidade inteira se arrependeu com a pregação de Jonas. Sabe o que é isso? Isso é sucesso. O que é sucesso, pastor? É fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer, aonde Deus quer. A sociedade tem seus parâmetros para sucesso. Para a sociedade secularizada, sucesso é ganhar muito dinheiro. Para a sociedade secularizada, sucesso está relacionado a status, a posições. Mas para Deus, sucesso está relacionado ao cumprimento de uma missão. Que você tenha na sua vida e na sua caminhada sucesso. Que você faça o que Deus quer, no lugar que Deus quer, do jeito que Deus quer, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus.